Artigo anterior, o artigo 249, nós vimos que não pode, por meio de um contrato de empréstimo ou financiamento, ou lançamento de instrumentos de dívida, uma debenture lançada lá fora, você não pode artificializar um juro, ou seja, uma taxa de juros, para o que? Ao final, manipular a base de cálculo do imposto de renda no Brasil. Ok? Então, eu vou fazer um mútuo junto a uma pessoa ligada lá fora, uma pessoa vinculada lá fora, e aí vou fazer então um empréstimo de 100 milhões. Um empréstimo de 100 milhões. Ok. E aí fixo uma taxa de juros exorbitante. Ok. Vejam que você, então, não pode descarregar juros que não estejam em harmonia com o que? A taxa de juros de livre mercado. Tá. Além disso, o que vimos no artigo 249 foca na questão da taxa de juros. No empréstimo ou financiamento de lá para cá, não é? Ou daqui para lá também, né? Como vimos no artigo 249, eu não posso manipular uma receita financeira de juros de um mútuo daqui para fora. Pois bem, agora, além da questão da manipulação da taxa de juros, você tem que tomar cuidado com a regra de subcapitalização. O que quer dizer isso? Ora, eu vou contrair um empréstimo de 100 mil. Tá bom, eu posso fixar uma taxa de juros para pagar a minha pessoa vinculada lá fora de 0,5% ao ano. Tudo indica que, então, ou seja, 0,5% ao ano vai atender, não é? Como regra é LIBOR, e aí ainda tem a taxa spread que o Ministério da Fazenda baixa e autoriza, então 0,5% ao ano pode ficar tranquilo. Esse 0,5% será dedutível no Brasil. Mas tem um detalhe. Você contraiu um empréstimo de 100 milhões? Tá. Você tem que, próximo passo, além de observar o limite de despesamento de juros no nosso exemplo, 0,5% ao ano, você tem que respeitar o critério da subcapitalização. Quer dizer, será que a empresa brasileira tem capacidade financeira, tem patrimônio satisfatório que permita concluir dela o que? Contrair um empréstimo, um financiamento de 100 milhões? Ah, tá. 0,5% ao ano, mas de 100 milhões? De 1 bilhão? Pode ser um valor impactante aqui no lucro real brasileiro. Tem que verificar então se a empresa tem patrimônio suficiente para suportar essa contratação. Se eu não estou artificializando o endividamento. Agora não é a taxa de juros, é se eu não estou artificializando o endividamento para gerar mais despesa aqui de 0,5% de um valor gigante. Olha aí, artigo 250. Sem prejuízo do disposto no artigo 249, que coloca teto para despesa de juros junto à pessoa vinculada, ou piso de receita financeira de empréstimo ou financiamento junto a uma pessoa vinculada lá fora. Então, sem prejuízo do disposto no artigo 249, no que diz respeito à fixação de taxa de juros entre partes relacionadas, entre pessoas vinculadas, os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou jurídica, vinculada nos termos estabelecidos no artigo 253, 253 relaciona o que caracteriza uma pessoa vinculada, ou seja, quais são as pessoas vinculadas sujeitas ao artigo 250. Lembrando que aqui
artigo 250 vai se aplicar na situação em que estamos contraindo um empréstimo, né? Então, estamos falando aqui da situação específica de endividamento brasileiro junto à minha empresa lá fora. Não estamos falando aqui, então, da situação em que eu mando dinheiro daqui para fora. Aqui é endividamento, ok? O artigo 250. Então, sem prejuízo do disposto no artigo 249, que cuida de taxa de juros, de ingresso de divisas e de remessa de divisas. Só que para o do artigo 250 interessa o ingresso de divisas, o endividamento brasileiro. Sem prejuízo do disposto no artigo 249, os juros pagos ou creditados por fonte situada no país, a pessoa física ou jurídica, vinculada nos termos estabelecidos no artigo 253, residente ou domiciliado no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, somente serão dedutíveis os juros pagos nesse endividamento para fins de determinação do lucro real quando se verifique constituírem despesa necessária à atividade, observado o disposto no artigo 306, no período de apuração, atendidos os seguintes requisitos. Ora, o artigo 306 fala da figura da despesa necessária para ser dedutível do lucro real. Tá, e em se tratando de endividamento junto à pessoa vinculada, você deve observar o quê? Inciso 1. Na hipótese de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior, que tenha participação societária na pessoa jurídica residente no país, a empresa lá fora é investidora do quadro societário brasileiro, o valor do endividamento com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da apropriação dos juros, não seja superior a 2 vezes o valor da participação da vinculada no patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no país. Ah, tá bom. Veja então que você está se endividando, está contraindo uma dívida, um empréstimo ou financiamento junto a uma pessoa vinculada lá fora, uma parte relacionada a uma pessoa vinculada lá fora. E essa pessoa vinculada participa do quadro societário? Ah, tá. Ok. Então a sua empresa é uma investida e o investidor está te emprestando dinheiro. Ah, ele está no quadro societário e te emprestando? Ah, tá. Ok. Então, você não pode contrair empréstimo superior a 2 vezes o valor da participação deste investidor no patrimônio líquido da empresa. No valor do patrimônio. Ele faz equivalência patrimonial. Então, é o valor da participação da vinculada no patrimônio líquido, não é no capital social. Se ele participa no capital, ele tem direito o percentual dele, não só do capital, mas das reservas também, do patrimônio líquido. E é importante alertar, hein? Olha a introdução do artigo 250. Sem prejuízo do disposto no artigo 249, você tem que observar as regras da subcapitalização do artigo 250. O que quer dizer isso na prática? Você tem que integrar o artigo 249, que fala do teto para dedutibilidade de juros, de empréstimo e financiamento com pessoa vinculada. Você tem que integrar o artigo 249 com o 250. Não se anula o artigo, não se anulam. Não há aqui preponderância. E aí? Houve indedutibilidade pelo artigo 249. Ocorre indedutibilidade pelo 250. Qual que prevalece? Não é a questão, não é de prevalência aqui. Você tem que integrar. Na ordem, te recomendo. Primeiro, então, veja a regra da capacidade financeira, aqui do artigo 250. Verifique até quanto de empréstimo e financiamento posso contrair.
conforme o artigo 250, tá? Que traz 3 critérios de subcapitalização, não é? Ou seja, capacidade financeira, eu tenho que provar minha capacidade financeira para contrair empréstimo financeiro junto à pessoa vinculada.